Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ismi, do Estúdio Ismi, e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço os meus adesivos de vinil. Então, esse daqui, gente, é um adesivo de uma cliente mesmo, tá? Então eu aproveitei aqui esse adesivo pra criar pra vocês ali o vídeo. Mas, geralmente, eu não faço adesivo de vinil desse tamanho, tá? A grande maioria do volume que eu tenho são adesivos menores. Nesse caso específico, é um adesivo pra colocar em painel, por isso que ele é grandão assim. Mas, no geral, são adesivos de balão que são menores ou aqueles adesivos pra colocar no vidro do carro, tá? Quando são esses adesivos de balão, a maior demanda que eu tenho ou é o vinil fosco no preto, né, na minha realidade, tá? Ou aquele adesivo vinil no preto, ou esses adesivos metálicos. Quando eu vou fazer a compra, geralmente esses adesivos metálicos eu procuro como vinil metálico para balão, tá? E agora, quando é os adesivos ali pro vidro do carro, geralmente eu uso na cor branca. E às vezes tem clientes que pedem outras cores específicas da logo, mas no geral eu uso branco. E aí eu sempre procuro por vinil de envelopamento de carro. E aí vem as sugestões. Eu gosto mais do fosco do que do brilhoso, então eu trabalho com os vinis foscos. Mas aí vocês também fazem a mesma coisa. Procura lá vinil de envelopamento fosco ou brilhoso, né, caso você queira. Mas de envelopamento de carro, tá? Que é um vinil específico para carro, que aí muda a fórmula da cola. Então eu gosto de trabalhar desse jeito, mas eu vou mostrar pra vocês passo a passo como é que eu crio ali a arte, como que a arte tem que ficar pra fazer o corte certinho. Eu vou mostrar pra vocês, gente, da minha realidade, que eu uso CorelDRAW e eu fiz o corte na Cricut. Mas aí vocês só entendendo como a arte precisa estar e como que funciona, vocês conseguem adaptar ali pra máquina de vocês. E também conseguem adaptar ali pro programa, né, de edição que vocês usam. Mas espero muito que vocês gostem. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, me dá um like. E já me indica para aquele seu amigo e sua amiga empreendedora que tá querendo começar nessa área de adesivos, né, de transferência. E é isso, gente. Agora vamos lá que eu vou mostrar detalhe por detalhe pra vocês. Primeiro, gente, eu vou indicar esse site aqui pra vocês, que eu acho que facilita bem. Eu peguei essa dica desse site lá no canal da Edilene. Mas, gente, esse site funciona assim. Ele vai abrir o site, você vai precisar, para ele funcionar, instalar a extensão dele dentro do seu navegador, ó. Tá vendo que ele tá aqui? Eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque ele já tá instalado, mas é só seguir os passos. Ele vai pedir pra você instalar, ó. Você instala aqui certinho, e aí, a partir daí, ele vai ter acesso às fontes que você tem instalado no seu computador. Então aí, aqui ó, você escreve o texto que você quer, né, escolher as fontes. No meu caso, gente, é o Duda, é esse nome que eu preciso selecionar. E aqui ó, ele vai mostrando todas as fontes que estão no seu computador. Então aqui ó, você pode vir olhando ó, e escolhendo quais são as fontes que você acha interessante ou o jeito que a sua cliente quer. Eu vou pegar aqui alguns aleatórios, tá? Então vai lá procurando, ó, vamos supor que eu quero escolher essa e essa. Aí você vai lá, ó, seleciona ali quais fontes você quer, depois você vem aqui, ó, em filtrar fontes selecionadas. Ele vai mostrar só as fontes que você clicou em cima. E assim fica mais fácil de você escolher, não precisa ficar lá no seu programa olhando fonte por fonte. E aí depois aqui, ó, se você não quiser, se desistiu dessas fontes aqui, você pode vir aqui excluir e ir selecionando assim qual é a fonte que você acha mais interessante. Eu vou escolher, gente, essa fonte aqui, que realmente é a fonte que a minha cliente escolheu. Eu já deixei tudo configuradinho, mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a transformação dele pro formato pra máquina cortar. Então, ó, é a fonte Blackout. Eu não tenho como transportar desse jeito, arrastar lá pro meu programa, porque eu tô usando a versão gratuita, né? Então, eu sei, ó, que é essa versão, que é essa fonte aqui. Então, eu vou lá no meu programa agora, digitar Duda e escrever e selecionar essa fonte aqui, ó, Blackout. Aqui no programa, gente, eu vou usar o Corel, porque é o programa que eu uso normalmente aqui. Mas vocês entendendo como que funciona, vocês conseguem fazer de acordo com o programa de vocês. Que aí vocês vão entender como é que funciona. É a fonte Blackout. Essa fonte, gente, em específico, ela é uma fonte difícil de você fazer isso, tá vendo? Porque ele tem muito detalhe dentro e eu tiro todos esses detalhes, tá? Mas, no geral, na grande maioria das vezes, as fontes são mais simples, tá? É que essa cliente específico, ela quiser essa fonte, então eu vou fazer aqui uma limpeza nela e virar uma coisa só. Mas, ó,
Tá vendo que ela tá em versão aqui de escrita? Eu não consigo levar isso aqui para o programa da minha máquina. Então, eu venho aqui, seleciono a fonte, ó, seleciono o texto, eu aperto Ctrl Q. Ou vocês podem vir aqui, apertar com o botão direito e vir aqui, ó, em converter em curvas. Ele transforma em vetor e aí sim eu consigo levar como elemento para fazer o corte. Só que olha como ele tá dentro todo cortadinho. Então eu vou limpar isso aqui para conseguir fazer um corte mais limpo e não ficar assim todo craqueladinho. Então eu venho aqui, ó, e eu vou tirando todos esses cortezinhos que tem no meio aqui do meu texto. Agora que eu já limpei, ó, toda a minha fonte, eu vou vir aqui pra ficar mais fácil de visualizar, tá, gente? Mas eu vou fazer isso só pra mostrar pra vocês, mas geralmente, como eu já tô acostumada, eu não faço essa parte. Mas, ó, eu vou vir aqui, eu vou deixar o contorno, então eu apertei, selecionei tudo, apertei com o botão direito aqui no preto, mas pode ser qualquer cor, só pra mim visualizar a borda. E com o botão esquerdo, eu vou apertar aqui pra deixar o fundo transparente, ó. Então, vocês conseguem ver que aqui, ó, a perninha do U tá entrando aqui. Se eu mandar desse jeito para a máquina de corte, ele vai cortar todas as linhas e aí ele vai vazar essa parte aqui, ó, não vai dar certo. Então eu preciso unir isso aqui. Então eu venho aqui, ó, tá vendo que tá tudo junto e eu não consigo separar? Então eu vou vir aqui, ó, apertar com o botão direito, colocar em separar curvas para separar cada letrinha. Depois que eu separei cada letrinha, eu vou selecionar as partes que eu quero unir, ó. Então eu aperto no U, aperto Shift, aperto no D. E venho aqui nesse quadradinho aqui, ó, em soldar. Quando eu clico, ele vai unir aqui, ó. Então, eu vou fazer isso em todas as partes que estão assim, ó, com um pedacinho sobrepondo o outro, ó. E aqui eu faço assim, ó, e aí ele vai ficar limpinho pra mim conseguir mandar pra máquina de corte. Na grande maioria das fontes que eu uso, eu geralmente não preciso fazer aquela etapa de limpar as letras do lado de dentro. A grande maioria das letras, elas já estão assim, e eu só preciso separar as letras e unir aqui uma letra na outra para não ficar o corte aqui com sobreposição. Depois que vocês limparam todas as letras, eu vou mostrar um recurso adicional se vocês quiserem, tá? Mas isso aqui é opcional, ó. Então, por exemplo, no meu D aqui, tá vendo que essa parte está separada, ó? Só que o buraquinho do D tá ali solto, tá com dois elementos. Para transformar em um elemento só, eu vou clicar aqui dentro do meu vazado, eu aperto o Shift e seleciono depois o D, que é a parte de trás, né? Eu venho aqui, ó, em vez de soldar, eu vou aparar. Quando eu clico aqui, ó, ele já vai vazar e aí vai virar uma coisa só. Isso aqui é um recurso que dá pra usar com qualquer elemento. A única coisa que vocês precisam prestar atenção que vocês precisam primeiro clicar o que vocês querem fazer o vazado, né, no formato, e depois o fundo onde vocês querem realmente vazar. Porque se eu apertar primeiro no D e depois selecionar aqui esse buraquinho aqui, ele não consegue, porque aqui é maior, eu não tenho como vazar uma parte maior numa menor, né? Então ele não vai conseguir fazer. Então ele só aceita se for nessa sequência, né, da parte menor, que é a parte de dentro, pra vazar o fundo. Dá pra entender? Agora, ó, essa parte aqui, ela tá solta e essa parte aqui, ó, também. Então, agora, simplesmente, eu posso selecionar tudo e soldar para transformar isso numa coisa só. Se vocês quiserem simplesmente agrupar isso e enviar para a máquina de corte, também dá, tá? Não precisa soldar e separar tudo isso. Só se vocês quiserem engrossar a letra, por exemplo. Tá vendo que essa perninha aqui, na parte mais fina, ela pode, na hora, dependendo do tamanho do adesivo, ficar muito fina e acabar arrebentando? No meu caso, gente, é um adesivo grande, é um adesivo de 60 centímetros, então não tem esse perigo porque é um adesivo muito grande. Mas se vocês forem fazer, por exemplo, um adesivo para balão, geralmente eu dou uma engrossadinha nas letras, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que vocês conseguem fazer. Eu vou selecionar aqui o meu elemento que eu quero fazer um contorno. Eu vou vir aqui, ó, nessa ferramentinha aqui, que tem aqui, ó, contorno. Ele vai abrir esse espacinho aqui em cima, ó. E aqui eu vou selecionar qual tipo de contorno eu quero. Então aqui, ó, tem o contorno externo e tem o contorno interno. Se eu fazer o contorno interno, ele vai diminuir, ele vai fazer uma margenzinha pro lado de dentro da letra.
e ele vai afinar mais ainda a minha letra. E eu quero um contorno externo, que eu quero engrossar essa letra. Então eu venho aqui, ó, e clico nesse quadradinho aqui pra fora. E aí, gente, aqui eu consigo colocar qual grossura que eu quero. Então, ó, eu vou selecionar aqui que eu quero uma grossura assim, que não vai interferir tanto, não vai modificar tanto essa letra, mas vai dar uma leve engrossadinha, ó. Vai aumentar 1 milímetro ali no tamanho dessa perninha. Só que aí ele vai virar uma coisa só, então eu venho, ó, clico aqui em cima com o botão direito, eu separo a curva, ó, e aí ele vai virar 2 elementos separados. Então eu quero essa parte mais gordinha, então essa aqui eu posso excluir. Tá vendo? É só isso. Depois agora eu aperto Ctrl E para exportar isso aqui. Eu vou exportar isso aqui, vou colocar aqui só um 2, ó, pra mim saber, mas ó, eu vou exportar em DXF, mas vocês podem exportar em PLT, em SVG, dependendo de qual que é o formato que a máquina de corte de vocês, né, recebe. E eu venho aqui, ó, eu vou exportar em DXF mesmo e eu vou colocar aqui para exportar. Eu dou um OK e ele já vai exportar ali na minha área de trabalho, que é onde eu selecionei. Eu vou usar, gente, o programa da Cricut para cortar, porque eu prefiro cortar vinil na minha Cricut em vez da Burner Cut. Eu acho a parte de configurar a máquina mais simples, porque eu já tenho uma configuração pré-definida, então facilita isso pra mim. Mas caso vocês vão cortar em outra máquina, vocês podem usar daí a configuração de acordo com cada máquina de vocês, tá? Aqui, ó, vou criar um novo projeto. Vou trazer meu elemento aqui pra dentro, ó, tá aqui, eu só arrasto ali pra essa partezinha. Ele vai carregar. Eu confirmo que eu quero esse elemento aqui pra dentro. E aí, gente, aqui eu só vou confirmar se tá tudo no lugar, ó. Então, eu vou olhar aqui se tá tudo no lugar. Vou colocar essa parte aqui pra baixo, ó, pra ver se tá tudo certinho. Vou selecionar tudo e anexar pra isso não sair do lugar quando eu for enviar pro corte. E aqui no tamanho, ó, tá vendo que aqui ele tá com tamanho grande, ó, tá com 71. Eu quero um adesivo de 60 centímetros, mas a minha máquina aceita aqui, ó, 59,69. Como a diferença é pequena, eu vou colocar aqui, ó, 59,69. E aí eu consigo vir aqui e criar o meu corte. Aqui, ó, eu vou confirmar que eu vou usar a base maior, ó, tá vendo? Então é uma base bem grande, eu vou precisar de um vinil de 60 centímetros por pelo menos ali 26 pra ficar certinho, né? Pra conseguir fazer esse corte. Então eu venho aqui, continuo, ele vai carregar ali minha máquina. E, gente, eu criei uma configuração pra corte de vinil aqui na minha máquina, tá? Ele não vem pré-definido o corte. Então eu criei aqui, ó, esse padrão aqui de adesivo fui eu que criei. Então eu fui lá e criei uma nova configuração e coloquei a menor força que a máquina aceita para cortar adesivo. Então eu fui lá e coloquei a menor força da máquina e criei essa configuração. Daí, se a minha máquina tiver com uma lâmina nova, eu uso o corte padrão. Se for uma lâmina já desgastada, eu venho aqui e coloco uma força um pouquinho maior. E é assim que eu uso a configuração. E eu uso a lâmina, gente, não uso a lâmina original da máquina. Eu compro uma lâmina na AliExpress e eu uso uma lâmina de 30 graus. Eu prefiro cortar assim, mas você também pode cortar com a outra lâmina de 45, só que eu te aconselho a usar uma força menor. Agora que o nosso adesivo já tá cortado, ó, acho que dá pra enxergar, né, as linhas aqui do corte. Eu vou fazer a depilação, que é tirar essa parte aqui que a gente não vai usar, que a gente vai descartar do adesivo. Então a gente vem com cuidado, ó, e vai puxando aqui a parte onde a gente não vai usar. Se o corte de vocês estiver bem configurado e a partezinha ali tiver feito só o meio corte, ele vai sair bem facinho, ó. Só toma cuidado na hora que vocês forem puxar, ó, tá vendo que aqui puxou junto, ó? Eu só puxo de volta aqui. Como essa letra aqui é bem grandona, gente, é bem fácil fazer depilação. Quando são letras menorzinhas, eu gosto de usar essa pinça aqui, ó, pra auxiliar ali na hora de puxar um pedacinho, porque, ó, ela tem a ponta bem fininha e ela é bem precisa. Mas nesse caso, como o adesivo é bem grandão, não tem necessidade, ó. Vai tirando, vai puxando com cuidado.
Às vezes, gente, se não tiver feito o meio corte certinho, na hora que vocês forem puxar, vai sair o adesivo inteiro. Ele só vai marcar o vinil e não vai puxar. Gosto, gente, de usar como referência o meio corte comum que eu uso no papel fotográfico. Só que no vinil, como ele é um plástico, eu acabo tendo que colocar uma força um pouquinho maior em relação ao papel fotográfico normal, ó. Aqui, ó, como tá começando a embolar e vai ficar um pouco difícil, é perigoso cortar ali de baixo, eu vou tirar aqui essa parte, ó, só pra não ficar tão difícil na hora de eu terminar de puxar. Mas é só porque esse adesivo é grande, tá? Se o adesivo for menor, ele é mais fácil nessa parte aqui, ó. E aí agora eu venho, ó, de novo e venho puxando. Aqui, ó, no meio das letras, por exemplo, o meu A aqui, ele tem o meinho aqui. Aí eu venho com a minha pinça, ó, e aí eu puxo e ele sai bem facinho. Aqui também, ó, também é nesse caso, ó, eu venho aqui, ó, puxo e ele sai. E aí ficou pronto o meu adesivo, ó, cortadinho bem certinho. Ai, gente, só uma coisa, tem mais uma dica que eu preciso dar pra vocês. Quando o adesivo, às vezes, pode acontecer dele ter algumas manchinhas, principalmente de cola. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aqui veio do fornecedor assim, tá? Com algumas manchinhas de cola aqui. Então, eu gosto de tirar com acetona. Mas antes de vir aqui passar, gente, o melhor é vocês testarem antes, tá? Então, pega ali um retalhinho de vinil que vocês tenham, ó, por exemplo, aqui acho que vai dar pra enxergar, tá vendo? Que aqui, ó, tem umas manchinhas de cola. Eu venho aqui, ó, com algodãozinho, eu coloco um pouquinho de acetona aqui em cima e eu passo aqui em cima, ó. E aí vocês fazem o teste pra ver se não vai estragar o vinil, se não vai manchar o vinil e, ó, como ele saiu, a colinha veio pra cá, ó, e ele ficou lisinho de novo, tá vendo? Ele tem algumas marcações ali que acontece porque esse vinil aqui ele não veio com proteção de plastiquinho por cima. Mas, ó, todas aquelas manchinhas eu consegui tirar. Então, aqui também eu venho, ó. Tá vendo que aqui no U ele tem um risquinho? Eu venho aqui com acetona, ó, eu passo. Só que tem que tomar cuidado, gente, que é só na parte de cima, tá? Porque a acetona tira a cola. Então, se eu, por acaso, passar em algum pedacinho que levantar e pegar na partezinha de baixo, ele vai tirar a cola ali do nosso vinil, ó. E aí, agora sim, eu faço uma limpezinha, caso eu sinta que tem necessidade, né, de eu fazer essa limpeza, não é sempre. Nesse caso aqui, eu vou passar aqui só pra tirar os possíveis sujeirinhas e manchinhas que tiver nesse vinil, ó. E pra deixar ele assim com o acabamento mais bonito, ó. Então, eu venho passando acetona. Um algodãozinho, gente, pode ser um paninho, o que vocês tiverem, um papel higiênico, alguma coisa assim. Papel higiênico só é ruim porque ele molha e aí ele vai despedaçando, né? Então por isso eu gosto de usar o algodão. Mas se vocês tiverem algum paninho, alguma coisa assim, ó, ele limpa, tá vendo a sujeirinha que tava no vinil? Ele não tirou a tinta aqui do meu vinil, ó, e ele ficou perfeito. Com o adesivo prontinho, gente, ó, ele está basicamente pronto, ele ficou assim, ó, bem grandão, como a cliente pediu, mas geralmente esses adesivos eu faço eles menorzinhos, porque a maior demanda que eu tenho de pedidos são para adesivos de balão, tá? Então eles são menores, aí depende muito do tamanho do bubble que a sua cliente vai querer usar, mas esse daqui, no caso, é para colocar num painel, por isso que esse adesivo é maior. E também, gente, eu mando pra cliente assim, ó, esse adesivo desse jeito, mais um pedaço que eu corto mais ou menos desse tamanho, um pouquinho maior pra dar uma sobrinha, de um adesivo de transferência, né? Então eu compro ele assim, ó, por metro. Então ele vem assim no rolo, ele vem bem grandão. Eu gosto muito dessa marca aqui, ó, chamada Altac. É a marca que eu mais me adaptei, ó, tá aqui, ó, é Altac. É a marca que eu mais me adaptei no adesivo. Existem adesivos de transferência, gente, pesquisem, tá? Antes de vocês comprarem. Com níveis de taque. O taque, eles chamam, é como se fosse o nível da cola, da força da cola. Se você comprar um adesivo de transferência com taque alto,
na hora que colocar aqui no adesivo, eu não consigo mais transferir daqui para o outro lugar. Ele vai ficar colado, esse adesivo vai colar na cola daqui do adesivo de transferência e não vai dar certo. Gente, me ouçam porque é experiência própria, tá? Já aconteceu isso comigo. Então eu gostei desse aqui, ó, que é azulzinho, mas tem alguns que são transparentes e tal. Mas só cuidem ali da força do taque. Quanto menor o taque, é melhor. E, gente, existem também alguns adesivos esses de transferência que são de papel, que eles são muito mais baratos. Compensa porque ele não tem esse problema do taque, né, de colar aqui no vinil e não ter como tirar. Ele é mais tranquilo de trabalhar, só que o problema de trabalhar com esse tipo de vinil de adesivo de transferência de papel é que ele não vem assim, ó, com esse liner atrás. Ele vem como se fosse um grande rolo de fita crepe. Então ele vem assim, ó, por rolo e ele vem assim inteiro. Então eu não tenho como comprar uma quantidade pequena, são rolos muito grandes. Então eu não faço uso desse adesivo de papel porque eu acho que pra mim não compensa pelo tamanho do volume. Mas se você tiver uma demanda muito grande desses adesivos assim, ó, de vinil, eu acho que até compensa porque o custo-benefício dele é muito maior, tá? Só que aí você vai enviar pra cliente já com aquele adesivo colado aqui, pra ela só tirar daqui e colar no balão, onde quer que seja, porque também esse adesivo de papel não tem esse problema de colar, porque a cola dele é mais tranquila. Quando eu tenho adesivos pequenos, gente, pequenos mesmo, assim, sabe? Que são adesivos menorzinhos, geralmente quando é pra adesivo de vidro de carro, né? E aí não é esse metálico, tá? Aí eu uso o vinil automotivo mesmo, que aí não são esses metálicos, são aqueles vinis de envelopamento, que a cola dele também é diferente. Quando é pra carro, eu uso esses vinis de envelopamento, é só jogar ali no Mercado Livre, na Shopee, vinil de envelopamento. E aí eles vão te dar as sugestões ali dos vinis. E esses que eu uso ali no vidro do carro. E aí, gente, quando é esses adesivos menorzinhos assim, eu peço pro cliente fazer a transferência com fita crepe. Porque aí ele faz a mesma função ali. O cliente corta um pedacinho da fita crepe ali no tamanho do vinil, cola em cima e faz a transferência ali, que nunca tive problema nenhum. O problema é quando são adesivos maiores, que aí precisa ter a emenda. Quando é adesivo de balão, que geralmente são adesivos assim, ó, um pouquinho maiores, aí eu mando aqui no vinil. É claro que tudo tá embutido no custo, né? Aí você precisa entender qual que faz sentido pra você. Às vezes compensa você enviar tudo assim, ó, pro cliente já com o adesivo de transferência e o vinil. Às vezes compensa você comprar o adesivo de papel se você tem uma demanda grande, né, na área ali de adesivos de transferência. Então vale muito a pena você estudar o que compensa pra você. Hoje eu tô trabalhando assim, gente. Os adesivos de balão, os adesivos maiores, que tem um tamanho maior, eu uso sempre o adesivo de transferência da Altac, esse azulzinho, que foi o que eu mais gostei. Caso for adesivo menorzinho, pequenininho, geralmente eu negocio com o cliente. Se ele quiser fazer um custo mais baixo, eu falo pra ele, né, que a transferência ele vai fazer com a fita crepe. Então é super tranquilo, eu nunca tive problema com isso. Mas talvez compense também, daí você estuda pra fazer a transferência com o vinil, daí você manda tudo certinho. Só que a única coisa que precisa tomar cuidado é que quando você vai usar esses adesivos assim, ó, que não é de papel, você precisa fazer a transferência na hora. Então, por exemplo, eu não posso mandar pro meu cliente com essa parte já colada no adesivo pra ele só colocar no lugar onde ele quer. Eu preciso mandar cortado isso daqui, separado, e aí na hora ele vai tirar aqui o liner do adesivo de transferência, vai colocar em cima do adesivo e depois vai colocar, posicionar aonde ele quer. Porque se eu mandar já colado aqui, é perigoso na hora que o cliente for fazer a transferência, que a aderência dessa cola aqui com o vinil, ele vai aumentando, sabe? Ele vai aumentando a aderência e ele não vai mais conseguir tirar, tá? Já aconteceu isso comigo, então fica a dica pra vocês. Se vocês forem usar o adesivo de transferência assim, ó, sempre mandem pro cliente ele mesmo fazer, se não for você que for aplicar, mas sempre faça a aplicação muito perto, na hora que vocês vão fazer a transferência, tá? Pra não ter perigo ali da aderência aumentar e não conseguir mais tirar o papel. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas, que eu tenha ajudado, inspirado vocês de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. E também, gente, já se inscreve no canal, me dá um like,
e já me encaminha e essa dica pra algum amigo que você sabe que tá precisando. É isso. Beijo. Tchau.